Sejam todos muito bem-vindos nessa primeira segunda-feira do mês de outubro. Vamos nos colocar naquela posição de pacientes que começam a receber os primeiros medicamentos para as nossas doenças do corpo e da alma. E para que sejamos pacientes bem atendidos, vamos começar a esvaziar a nossa mente de todas as preocupações que ficaram lá fora e vamos nos colocar firmes, pensando em Deus, agradecendo a Deus esse momento especial que nos é oferecido de cuidados, de tratamentos, e, para tanto, nada como uma leitura edificante que, fixando o nosso pensamento em cada palavrinha do texto, vamos nos fixando também na doce figura de Jesus. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. O texto de hoje não tem a origem. Palavras da Vida Eterna é o livro enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, No Rumo do Amanhã. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 36. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estende os braços para o ouro que lhe passo, para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos, todavia, quase sempre, a fulguração pessoal de que se vira objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes devastaram a vida. E despertaram além da morte, sem recolher-lhes a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor
de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Emmanuel, bom estudo a todos. E agora, já focados na figura de Jesus, vamos começar a estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de fora da caridade não há salvação, nos itens 1, 2 e 3. E a nossa irmã Sônia é que fará o estudo da tarde de hoje. Boa tarde. Vamos começar, com a graça de Deus, o capítulo 15, né? Se vocês observarem, né? Não sei se vocês são observadores, mas a gente que está sempre estudando, né, junto com vocês, observa o seguinte: ou eu vou abrir o capítulo, ou eu vou fechar o capítulo. Não sei qual dos dois é o mais complicado. Eu acho que é abrir o capítulo, porque sabe de uma coisa? Eu nunca falei nessa parábola do bom samaritano. Para mim é uma estreia total. E eu espero que a minha estreia de estudo junto com vocês não seja pelo menos produtiva, né? E hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente sempre diz, né? Ah, tive sorte, ah, tive azar. De verdade, fiquei pensando, o que é sorte? O que é azar? De verdade, sorte é a presença divina, é a misericórdia divina. São os bons amigos da espiritualidade, são os nossos anjos da guarda, são os nossos protetores espirituais. Quando estamos sem eles, porque estamos desavisadamente donos de nós, isto é, nos sentimos orgulhosos, egoístas, vaidosos, aí, como estamos errados, falamos, não deu certo, foi um azar. Nós nem consideramos a nossa parte. Não há azar. Existe a nossa imprevidência, se eu posso usar essa palavra, de não estarmos atentos, estarmos em sintonia com a espiritualidade. Nós não somos espíritos. Então nós temos que estar permanentemente em sintonia com a espiritualidade. Não em sintonia em estar mais gorda ou menos gorda, em estar mais maquiada ou menos maquiada, em ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. E aí nós vamos falar todas as vezes que nós não conseguimos aquilo que desejamos, o azar está próximo. E todas as vezes que de verdade nós estamos em sintonia por coisas maiores, a sorte está próxima. Não. Deus está sempre próximo. Só que nós esquecemos de ligar o rádio. Não ligamos o rádio. Então, pensando nisso tudo, a minha sintonia era a seguinte de ontem à tarde: Jesus, vou falar de algo que nunca tive parado para pensar. Conhecia, todo mundo fala, parábola do bom samaritano, tá. Mas como toda a nossa fala, todo o nosso estudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter eu tenho que saber por que eu começo, por que eu me dedico a tal coisa
Com que objetivo? E ao estudarmos o Evangelho, temos um grande objetivo de vir encarnar no planeta Terra com todo o objetivo de progredirmos espiritualmente. E o que nós fazemos para progredir espiritualmente? Seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Mas por que, Sônia, não segue outra coisa? Porque para esse planeta Terra só tem uma coisa que serve. É a fala que foi ao vivo e a cores de Jesus Cristo. Por que, Sônia, ao vivo e a cores? Porque ele esteve aqui, assim, ó, vestiu esse corpinho aqui, porque ele tinha cabeça para pensar e tinha coração para sentir. E porque ele veio extremamente pronto para nos receber, para participar do nosso progresso neste planeta Terra. Mas só neste, Sônia? Não, porque nós todos vamos sair daqui para melhor, porque nós todos seremos felizes, certamente. E aí, sabe o que aconteceu? Ontem eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou começar essa história? E essa história, com que fim essa história foi contada? Aí hoje eu fui à missa, de manhã ao meio-dia, numa igreja que é um espetáculo. Ela tem todos os fluidos divinos ali junto. Hoje a minha irmã Solange, que foi e continua sendo, provavelmente ela está aqui, desencarnou há 3 anos, o que é uma dor ainda. Mas por tudo isso, eu fui à missa, porque o meu cunhado é católico. E aí o padre, gente, que eu até conheço, também faz um estudo, né? A homilia. É um estudo de uma pequena página no Evangelho. E a homilia de hoje era focando uma passagem de Cristo em que perguntam a ele, quem é o maior? Aí ele foi, traz uma criança e diz, seja como essa criança pequena. E aí o padre imediatamente juntou a essa fala curtíssima a palavra estamos aqui falando, Jesus Cristo abre mais uma vez sobre o orgulho. Porque quando a gente pergunta quem é o maior, qual é o ponto de vista que nós estamos trazendo? Então, o nosso orgulho, o nosso maior. Quem é o primeiro, quem é o último, quem é o mais inteligente, quem é o mais feio, quem é o mais bonito. Está em jogo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Aí eu pensei, descobri por onde eu vou colocar a leitura do Bom Samaritano. E aonde você vai colocar? Quando a gente, agora, que nós vamos ler e entender mais um pouquinho sobre a parábola, a história do Bom Samaritano, nós vamos ler, ter 2 versões, a de São Mateus e a de São Lucas. Nós vamos entender que pela 1000ª vez, em 30 e poucos anos de vida, Jesus trouxe duas grandes preocupações que nos representam, que nos colocam, que nos definem. Seres orgulhosos e egoístas. E a
parábola do bom samaritano, dentro do item 15, fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? Porque se nós não conseguimos domesticar o nosso egoísmo e o nosso orgulho, nós continuamos sendo pobres de espírito, de verdade, no sentido de espírito que não está disposto, disponível a dar passadas, pelo menos um pouquinho mais largas, em busca do progresso. E o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? A história não é boa, porque se este planeta Terra está cada dia mais próximo, e aqui nesse bom samaritano já coloca isso, Jesus já coloca isso, que nós estamos a caminho da regeneração, isso no tempo de Jesus, há 21 séculos atrás, já foi nos revelado que nós temos chance, que nós vamos poder ser espíritos mais elevados, de melhor qualidade. E o que é ser de melhor qualidade espiritualmente? Trazer a bondade, trazer o amor, trazer o olhar ao outro, ser fraternal. Bem, mas isso já tão previsto, né? E tão difícil, estamos chegando. E se nós não nos pusermos nessa conquista, que é individual, nós nem no planeta Terra mais estaremos. Ele é atrasado? Pois nós vamos mais atrasado. Não vamos para andar para trás, não existe andar para trás. Existe de nós, num outro mais atrasado, levarmos o nosso conhecimento, porque o outro é tão mais atrasado que nós vamos ter a oportunidade de mostrar para eles que pode ser um pouco melhor. Então, nós vamos levar o nosso conhecimento. Eu acho que a gente não gostaria muito disso, não, né? Eu gostaria de conhecer umas coisitas melhores. Então, nessa leitura, não é uma leitura muito tranquila, é quase uma leitura da língua portuguesa traduzida na língua portuguesa, que nós vamos fazer agora. Mas eu já fiz um prefácio, uma entrada de explicação. O que nós vamos ler é, mais uma vez, Jesus insistentemente nos mostrando há 21 séculos que é possível nós domesticar, nós aprendermos que ser egoístas, ser vaidosos, não traz nenhum progresso espiritual. Mais uma vez, olha bem o que eu estou falando. Todo o evangelho, gente, tem esse grande objetivo. É como se eu fosse a professora de matemática que quisesse ensinar a vocês a tabuada. Esse é o evangelho. Bota isso. É como se fosse você querendo dizer para o seu filho que sentar à mesa deve ser bem feita, de que rezar todos os dias traz a proteção necessária. É a mesma coisa, Jesus Cristo, mais uma vez, nos coloca isso, agora de uma forma diferente. De verdade, né? Quando Jesus Cristo a gente diz que é mestre, e a gente, professor, diz, hoje é dia do mestre, é uma vergonha a gente dizer que hoje é dia do mestre, né? Porque mestre só é Jesus. Porque a gente não tem, professor, paciência de repetir tantas vezes as lições e de formas tão diferentes, isto é, que a gente diz, de metodologias
tão diferente. Essa é mais uma história. Mas não é uma história que eu inventei, que Jesus Cristo inventou. É uma história real. Uma história em que ele viu e colocou, e questionou, e foi questionado. Então diz a parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, nesse primeiro momento, a gente já tem um anúncio de bons tempos, de chegada de bons tempos. Mas ao chegar esses bons tempos, de que bons tempos são esses, Sônia? Os tempos em que esse planeta estará em processo de regeneração completo, o pastor tem que separar os bodes das ovelhas. Quem são as ovelhas? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ao despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda. Vamos parar aqui. Todas as vezes, e aí ele chama de ovelhas, seria os homens evangelizados, seríamos nós já evangelizados. Isto é, nós consagrando o Evangelho como nosso grande guia espiritual, consagrando Jesus Cristo como o grande coordenador espiritual do planeta Terra. Quando nós tivermos esta consciência, e consciência de quê? Do outro. Quando eu souber que eu e o outro somos irmãos, que o outro não pode estar faminto e eu de estômago cheio, que o outro não pode estar nu e eu super bem vestido, que o outro não pode estar preso e só e eu também ruim e solto. Quando eu estiver mal, doente, hospitalizado, acompanhado de toda uma equipe de 20 médicos, 40 médicos, e o outro estiver na cama mais simples, jogada na parede só na sua dor, isso não pode existir. Quando eu entender que isso não é injustiça social, isso não é nada, isso não é desigualdade social, isso é barbaridade social. Quando eu me olhar para mim e ver o que eu faço
pelo outro. Neste momento, mas a gente diz, mas eu não posso fazer pelo outro nada. Não, pode fazer tudo. Se cada um de nós nos dispuser primeiro a nos sentir super satisfeitos com o que temos, a parar de reclamar e a olhar o outro. Sabe por que nós reclamamos? Porque nós não queremos olhar o outro. Nós somos tão egoístas, tão orgulhosos, tão vaidosos das nossas posições, que nós reclamamos constantemente, mas eu acho que a nossa reclamação seja um véu para encobrir a nossa insensibilidade de olhar o outro, de ver que ali do meu lado, sentado perto de mim, dirigindo o meu carro para botar numa vaga, está lá um pobre, um faminto, um sujo. Hoje eu vi na porta da igreja, nem tínhamos trocado só para dar para ele. Sujo. Quando isso nós tivermos melhorado, e a gente, Sônia, faz isso tudo de uma vez só? Não, infelizmente não. Nós somos ainda muita pedra, nós estamos ainda muito duros nos nossos conceitos. Mas nós já estamos tentando fazer, estar sentado aqui já é uma guerra, porque quando a gente sai daqui, a gente tem vontade até de chorar muito, por ver quanto nós ainda temos que trabalhar para melhorar. Mas a gente não pode perder o ânimo. E eu pensar, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já estou constante nessa ajuda que eu faço. Então a gente tem esperança. Mas a cada momento que a gente se dispõe a isso, nós estamos servir a Jesus. O que é servir a Jesus? Servir a Jesus é amar o próximo. Servir a Jesus é cumprir com a lei do amor. Servir a Jesus é caminhar para o progresso espiritual. E o que é caminhar nós? O que é traduzido esse caminhar para nós? Não sermos orgulhosos, não sermos egoístas e ter um olhar, pelo menos um olhar para aquelas mãos sujas do homem que eu vi. Pelo menos, não virar o rosto. Não querer conviver com um irmão mais sujo. Pelo menos. Então, agora vem o segundo momento dessa parábola. E quem não faz isso? E quem fica à esquerda, que são os bodes? Volta alguma coisa. Não, pode ir, vai segunda. Tá. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestiste, estive doente e não me acudiste. Também lhes replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, se não te assistimos? Então,
lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. São Mateus, versículo 25, 31 e a 46. Bem, vamos parar um pouquinho aqui. Os esquerdos, somos nós, maioria das vezes, somos nós que não percebemos o outro. Portanto, não cumprimos a lei do amor. Estamos longe do Evangelho. E essa linguagem do fogo, dos diabos, é uma linguagem metafórica, né? Na época, veja bem, Jesus Cristo não poderia, essa linguagem que hoje a gente acha muito forte e até assusta, era a linguagem que o povo daquela época não entendia, porque o povo daquela época era um povo ainda muito grosseiro, eram espíritos que estavam começando aqui no planeta Terra com muitas dificuldades, por isso dessa linguagem. E o que é a vida eterna e o suplício eterno? A vida eterna é a vida da espiritualidade, né? À medida que a gente tenha progresso espiritual, nós vamos ficando mais tempo da espiritualidade, porque nós já passamos por um aprendizado maior. E até que um dia, um Chico Xavier, olha que espetáculo, né? E deve estar bem pertinho lá de Jesus, né? Há tantos espíritos nobres que nós já conhecemos, que provavelmente, e quando eles precisam vir à Terra, eles vêm em grandes missões, não é isso? E o que são esses suplício eterno? Você para sempre? Não. Porque nós vamos ter sofrimento. Nós precisamos, infelizmente, nós somos tão grosseiros espiritualmente, temos tantas dificuldades, que nós precisamos de muito sofrimento, né? Nós ainda precisamos, para entender, assim como a gente lê o livro, a lição 10 vezes, a gente precisa, às vezes, passar aquela dor muito mais de 2, 3, 4, 5 vezes, né? Mas é eterno? Não, claro que não. Vocês acham que esse Deus generoso deseja para os seus filhos só dor? Não, claro que não, né? Então, as oportunidades vão sendo feitas. E observem, cada um, a sua vida. Quantas oportunidades nós ganhamos, hein? Uma só? Eu só tive uma oportunidade para me dar bem com os meus filhos. Não, todos nós. Deus é tão generoso e essa providência divina é tão magnífica que ela nos dá muitas oportunidades aqui. Só que nós somos tão endurecidos, tão vingativos, né? Lembra que a gente acontece uma coisa e a coisa foi ruim, você sofreu, você diz, você vai ver, eu te pego, deixa mais à frente. Você viu? Levaram 30 anos, mas ele se deu mal. Olha, esse espírito de vingança, gente, isso pode resolver alguma coisa? E prestem atenção, eu pelo menos estou prestando atenção, muito. Quando a gente faz caridade, olha, eu dei 200 mil pratos de comida, dei não sei quantos, e olha o que aconteceu, olha que deu. Gente, jogamos tudo fora, zeramos o nosso bônus lá em cima, voltamos com 0. Por quê? Olha aquela coisa da mulher pobre, eu sempre lembro daquela senhora pobre que chegou um homem cheio de riqueza lá no céu, né?
cheio, um saco cheio, pesado, e ela, saco vazio. E ela passou e ele ficou. A porta estreita. Mas por quê, gente? Não basta a coisa. É como fazer esta coisa. Como chorar. Como doar. Doar é doar. É dar. É oferecer com amor. Doar é dar com amor. E amor não tem peso, não tem forma. Tem abraço. Tem envolvimento. Tem calor. Fala a alma. Então vejam bem como esse fora da caridade não há salvação. Vamos nos sensibilizar com essas palavras. Então, responder Leão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ao despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso, fomos visitar? Isso aqui, pode passar, está repetido, pode passar. Bem, encerramos a primeira história, parábola do bom samaritano. Já entendemos, não entendemos? Eu botei isso aí, mas a gente devia... Por quê? Vocês vão me perguntar, contada a história do bom samaritano, que nós já entendemos, as ovelhas e os bodes, e já entendemos que essa história vai nos falar do olhar para o nosso próximo. Veja bem, o questionamento é dirigido a Jesus, e Jesus passa esse questionamento para eles. Né? Jesus é questionado e ele responde que ele traz a bondade e o amor que nós vamos exercer. É isso que ele deseja. E por que eu me perguntei? Por que o bom samaritano? Essa parábola tem esse nome de bom samaritano porque o samaritano vivia junto com os judeus ortodoxos, né? E só que eles não eram igual o católico e o protestante. Todos acreditavam em Deus, mas o ritual havia algumas diferenças e os judeus, por conta destas diferenças religiosas, eles perseguiam e excomungavam os samaritanos. Então, Jesus dirigiu, como ele sempre dirigia, a palavra àqueles que eram desprezados na sociedade da época, e que eram a maioria, né? Que era a maioria. Pode passar. E aí eu vou falar comentar o que eu já comentei, sobre o que seja essa parábola. Nós já comentamos, só vou ler para vocês pararem para pensar, para eu passar para a segunda parte. Jesus se refere a uma época em que o Evangelho há de estar conhecido por todos os povos da terra. São as duas primeiras linhas da parábola. Quando os povos estiverem esclarecidos e ninguém possa alegar ignorância das leis divinas, serão iniciados os trabalhos de purificação do nosso planeta, com visitas a passá-lo à categoria superior. Tudo que eu disse lá no início. Quando nós tivermos o Evangelho como a nossa carta magna, o que vai acontecer? Estaremos
nos sendo transferidos, ou esse planeta terá espiritualmente um avanço. Isto é, vamos traduzir isso no façozinho? Quem vai predominar aqui, o bem ou o mal? O bem. Vai predominar os homens de bem. Todos aqui terão como bem, como objetivo maior. Não haverá mal. E não haver mal, isso quer dizer o quê? Que nós jogamos fora para sempre o nosso egoísmo e a nossa vaidade. As ovelhas simbolizam os espíritos já evangelizados, livres do egoísmo e do orgulho, dos vícios e do costume de praticarem um mal. Os bodes simbolizam os espíritos que não sentem o desejo de observar os preceitos evangélicos, que se comprazem no mal e na ignorância. Esses é aqueles que eu falei. Vão sair daqui do planeta Terra e ocupar outro planeta. Andaram para trás, Sônia? Não andaram para trás. Eles vão ser no outro planeta aqueles que vão alavancar as coisas boas, o progresso. Porque eles não são mal totalmente. Eles ainda estão entre o bem e o mal. Nós somos mal totalmente? Não, né? Claro que não. Nós ainda estamos oscilantes, né? Pode passar. Aí, o número 4. Isso eu não falei. Separação das ovelhas dos bodes é feita diariamente. Quando o espírito desencarna, automaticamente é levado para o mundo espiritual, de acordo com como viveu na Terra. Para as regiões elevadas e felizes, os espíritos evangelizados, aqueles livres do egoísmo e da vaidade. Para as regiões de sofrimento, os espíritos nos quais o mal ainda predomina e ignora os preceitos evangélicos. Então, todos os dias, essa separação é com o processo do corpo físico. Esse corpo vai acabar, que é a morte. E nós vamos alcançando situações melhores ou não, dependendo do nosso momento espiritual. É claro, gente, que a gente não vai sair daqui, né, agora. Desencarnamos amanhã, ou hoje. Vamos sair daqui para espaços da espiritualidade, lá onde está o Chico Xavier, lógico, né? Como gostaríamos, pelo menos de visitar, já era uma grande coisa, para ficar menos angustiado. Não, nós vamos sair daqui, ó, ficar um pedacinho mais longe da Terra, numa cidadezinha aqui, mais próxima, mais longe. Mas se nós já saímos daqui, sabendo, oba, Sônia, você perdeu o corpo físico, mas espiritualmente você está frequentando as sessões, você está querendo estudar mais, você já foi até chamada para fazer um trabalhinho lá com seus aluninhos que tem autismo, porque diz que você já sabia alguma coisa. Gente, vai ser uma glória para todos nós, vai ser uma grande glória para todos nós. E a gente vai ficar muito feliz e vai agradecer muito a Falange Abel Sebastião de Almeida, se eles ainda estiverem nos ajudando ali do nosso ladinho. Podemos também ter uma outra situação, da confusão mental, né? Nós saímos daqui e nem sabemos que perdemos o nosso corpo físico. Isso tudo por quê? Porque nós ainda representamos, temos dentro de nós a vaidade, o orgulho e o egoísmo. E poucos conhecimentos. Fizemos uma prática evangélica ainda de pouca valia, que nos alavancasse mais para frente.
Jesus ensina aos felizes o que devem fazer para os infelizes e como deverão agir todas as pessoas que de fato querem ser humildes de coração. Gente, eu fico sempre feliz, muito feliz, porque as coisas são tão claras e a gente tem tanta dificuldade, né? Olha que coisa clara. Já decodificada essa linguagem mais difícil do Evangelho, uma linguagem mais fechada, isso eu tirei do Evangelho dos humildes. Jesus ensina aos felizes, nós, o que devem fazer para os infelizes e como deverão agir as pessoas que de fato querem ser humildes de coração, alimentar, vestir, hospedar, dar assistência, visitar os enfermos, encarcerados. Então aqui é lição pronta, receita de bolo. E aí, nós aceitamos essa receita de bolo? Aí é que está a história, né? Vou fazer do meu modo. Vou dar passos do meu modo. Vou fazer a minha caridade do meu modo. Caridade do meu modo. A Aniette deu um exemplo ótimo na sessão passada. Eu vou fazer o meu filho único muito rico. Não posso dar nada para ninguém. Então, e veja bem, eu não discuti, nem questionei com felizes e infelizes. Eu usei as palavras felizes e infelizes. Nós somos felizes. Quem são os nossos infelizes? Quem são para nós infelizes? O homem das mãos sujas, imundo, na porta da igreja. E aquele homem, Sônia, que estava pedindo gorjeta, manobrando os carros, aquele é feliz. Ele podia ajudar aquele? Podia também. Todos aqueles têm braços para trabalhar, saúde para respirar bem, para andar bem. Todos nós que tem um corpo físico integral, somos pessoas felizes. E podemos ajudar o próximo. Agora nós precisamos ser o quê? Humildes de coração. E nós somos? Não, claro que não. Porque quando a gente vê, tá sujo, nem quero chegar perto dele. Não é assim não? A cara nojenta que a gente faz, vai tomar um banho, vai tomar um banho. Vai ficar limpo para eu te dar um prato de comida. É isso que a gente faz, gente. Ou se a gente faz, pensa, o que é pior? Olha como é simples. No hospital, eu já escutei muita gente falar assim, olha, eu não vou ver fulano não. Por que você não vai ver? Fico mal, não consigo dormir bem. Ele está tão estranho. E aí? Porque fica mal? Porque passa mal? Então, isso são interrogações, gente, que a gente tem que fazer intimamente. Você pergunta, Sônia, como é que qual é o seu procedimento? Os mais variados possíveis. Sempre eu me questiono, eu sou uma pessoa um pouquinho medrosa às vezes, assustada. Medrosa não, mas eu sou assustada. E eu me lembro, na escola pública, aqui tem professores da escola pública, a gente passa por situações muito desagradáveis. Mas eu fui criada de uma maneira privilegiada. E muitas situações, eu era uma jovem, não era essa mulher velha de hoje. Tinha 20 e poucos anos e eu tive um aluno que teve epilepsia. Assim, ó. Eu estava com 21 anos. Estava se formando, ele era aluno especial. Quando eu olho, José Antônio, isso tem mais de 60 anos. Pá! O que é isso? Mas a gente na escola, na educação, naquela época, a gente aprendia, né? Algumas doenças, a gente sabia algumas coisas. E aí eu tinha um amigo médico
E ele é estudante de medicina, né? Me disse, Sônia, se tiver... Eu falei, Augusto, se eu tiver isso, eu vou correr. Vai correr nada. E eu, magrinha, quando eu vi o garoto troncudo, José Antônio, eu fiquei tão apavorada, eu falei, eu acho que isso é epilético. Aí, a escola enorme, eu sei que eu consegui fazer os primeiros socorros, sabe Deus como, né? Foi a espiritualidade, e eu não sei como, suspendi o garoto. Levei o garoto, era longe pra caramba a sala da diretora, e fiquei ali, aí veio todo mundo acudir, né? Esse foi meu primeiro movimento em torno das crianças que eu cuidava. E me perguntei, poxa, aí as minhas colegas, burrinhas, falaram assim, Sônia, e a baba? Aí eu me lembrei que o Augusto tinha dito para mim, Sônia, a baba não tem problema nenhuma, limpa. Aí eu não tive dúvida, limpei. E fiquei até a mãe ver, acudir e tudo. E daí para frente, vomitado, tirava de onda, vou vomitar, tá, vomita. E limpava e tudo. E um caso muito engraçado, os velhos vão lembrar disso. Sabe a época da Mulher Maravilha? Que tinha Mulher Maravilha, botava capa. A minha sala no primeiro andar, no segundo andar tinha outra sala. A minha sala tinha grade, eu era coordenadora pedagógica. Aí daqui a pouco eu vi um negócio passar assim, que isso? E levantei, aí um homem, esses homens são danados, né? Grandão como você. Sônia, a garota se jogou lá de cima, eu falei, Souza, o que está fazendo aqui? Vem comigo. Eu, pequenininha. Aí corremos para o canto da escola, a garota, gente, resolveu botar uma capa, coisa de adolescente, e apostaram, ela voou, só que ela, graças a Deus, caiu em pé. Claro, quebrou as pernas, né? Aí, estava lá no chão, a garota, gente, uma dor, ela berrava muito. Aí todo mundo veio, eu, a professora de inglês, veio todos os professores. E agora, Souza, liga para o ponto-socorro. Aí a minha colega, não, eu levo. Eu falei, tá bom, então pega o teu carro. Aí quem pega? Quem vai? Sônia. Falei, Souza, se digna pelo menos, eu vou. Mas vai comigo, né? Porque a garota grande, já tinha uns 14 anos, eu desse tamanho. Lá fomos nós para o hospital de Botafogo, fomos para o Souza Guiar, para o Miguel Couto. Então, lá no Miguel Couto, que é, aliás, um ótimo hospital, aí o médico se identificou, eu me identifiquei, e a garota berrando, Dona Sônia, eu falei, calma, ninguém mandou você ser menina voadora, calma, fiquem calma. Aí, meteram a maca, né, a gente já meteu ela na maca, vem enfermeiro, vem médico, professora, vai com a gente. Aí o Souza, tá, fica aí, Souza, deixa que eu vou. Aí nós fomos lá, subimos aquela confusão toda lá, começou a fazer a radiografia. Só que na radiografia você tem que segurar, né? Porque ela não parava. Aí o médico olhou para mim, tem coragem? Aí eu perguntei, pode escolher? Não, né? Então vamos lá. Segurei e ela berrava, gente, ela só dizia assim, professora, eu falei, você foi menina voadora, se acalme. Segurei, tá. Olha, gente, ela foi operada, aí eu esperei a família sair 9 horas lá do hospital e os pais chegaram, nos agradeceram, ela ficou ótima, graças a Deus. Então, vocês veem quantas coisas nós somos colocadas à frente. Acho que nós não podemos fugir. Na hora, eu só pensei o seguinte, que ela chamava toda a falange Abel Sebastião de Almeida, do meu lado, né? Eu só pensava o seguinte, alguém tem dor. E a gente tem que pensar assim, alguém tem dor. Se alguém tem dor, esquece a tua dor, a tua covardia, e vai. Esse movimento que nós temos que ter conosco. Quando, Sônia? Todos os dias. Todos os dias.
nós precisamos nos desafiar. Mas, Sônia, só para fazer uma coisinha assim, só para fazer uma coisinha assim. Lembra sempre a história da mulher pobre, que chegou com um saquinho sem nada, aparentemente. Entenderam como é que é a coisa? É lição diária, e quem faz o questionamento não é o meu pai, nem é o meu vizinho, sou eu, comigo mesmo. Estou com vontade de dar uma surra no meu filho, mas eu tenho consciência que isso não vai adiantar nada. Engole, respira e chama o moleque para sentar. É esse trabalho que eu chamo, desculpa o termo, de domesticação, que nós temos que fazer conosco. Bem, 6. Os suplícios e o fogo eterno simbolizam os grandes sofrimentos. Eu falei para vocês, da humildade, quando não cumpre as leis da solidariedade e de amor ao próximo. Gente, não falta hoje, dia 2 de outubro de 2023, sofrimento. O sofrimento corre, e corre feio, e corre muito, e não tem nem cor, nem sexo, nem se pergunta quanto custa. Os sofrimentos não são eternos, depende da mudança de comportamento dos sofredores no tempo de cada um. Olha a indulgência divina. Eles não são eternos. Vão acabar? Vão acabar, Sônia? Vão para todos. Agora vai depender de cada um de nós. De cada um de nós. E qual é o tempo? O nosso tempo. Agora vem mais leve. Essa mesma parábola narrada por São Lucas. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Veja bem, Jesus sempre era questionado. Por quem? Pelos incrédulos, por aqueles que se achavam que o máximo. Isso continua até hoje? Sim. Chico Xavier, o Espiritismo. Vamos começar o Espiritismo. Quer mais questionamento que houve, que há sobre o Espiritismo? Da proibição, da prisão. Hoje não se prende mais porque é espírita. Mas na minha época, você não poderia dizer na escola, qual é a sua religião? Só existia uma, católico, nem protestante existia, na minha época de escola primária. Se a gente dissesse, nós dizíamos que a minha mãe ensinava, diz que é espírita, macumbeira, era isso. Estou falando mentira, macumbeira, era isso. E às vezes eu ficava danada, eu via a galinha na esquina, eu dizia, mas a minha mãe não faz isso. Mas era macumbeira. Respondeu Jesus, o que é que está escrito na lei? O que lês nela? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Jesus Cristo também não era fácil, né? Porque saber a lei, todo mundo sabe. Eu gosto muito de... Não é aqui ironia, do protestante. Eu tive muitos alunos protestantes. Eles sabiam tudo, eles não sabiam nada de literatura, mas eles sabiam todo o evangelho de cor, todos os salmos. Eles diziam todos os salmos para mim. É fácil falar, né? Muito fácil. Nossos políticos que o saibam. Eles falam bonito, falam de Deus. Deus, então, é o mais falado. Mas, olha que Deus, respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz,
Para mim, esse é um texto mais lindo. O homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Olha nós aí no dia a dia. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou, está errada essa palavra. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual dos 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Então vá, de Jesus, e faze o mesmo. Bem, olha que coisa mais linda. Eu adoro esse texto, essa parábola contada por São Lucas. É tão simples, né? Muito simples. Acontece isso com a gente, né? Todos os dias. Com a gente na rua, com a gente na sala de aula, como professora, né? Aquelas nossas colegas. Fulano não aprendeu a ler. Deixa pra lá. Não quer ler? Ele tem que ler. As mães aqui, tem mães aqui que têm os filhos na escola pública. Quantas vezes vocês vão lá, falam com as mães, com as professoras e as nossas queridas colegas, por conta que não paga bem, o aluno é sujo, são mal criados, são mal educados. Ela diz: mãe, ele tem cabeça ruim, eles não aprendem não, vai demorar um pouco. E esse um pouco para alfabetizar leva 4 anos. Que coisa séria. Isto é uma coisa séria. Eu não sei se é mais sério isso do que não dar um pão para uma criança. Eu não sei. Isso é muito sério. Sabe por quê, gente? Porque quem está fazendo isso é a dona do objeto, é a dona do conhecimento, é a dona da metodologia. Só ela pode reverter isso. Ela tem direito e dever com qualquer dinheiro que ela ganhe, como médico. Nós somos profissionais importantíssimos, não pelo nosso grande conhecimento, mas pelo nosso trabalho humanístico. Somos nós que fazemos as crianças enxergarem de verdade. Somos nós que podemos dar condições deles se defenderem, porque leem. Sônia, e você, faculta como importante escrever? Não. Mas quando eu leio o mundo, eu leio os pensamentos, eu interajo. Quando eu falo e falo bem, com autoridade, com carinho, com ironismo, eu me defendo de um patrão que às vezes não procede bem às leis trabalhistas. Eu me coloco frente às autoridades para que elas não deem carteirada.
a professora, professor, aquele que lida com a educação da vida, o médico. Os médicos poderiam ser reduzidos em 50% se nós, educadores, fôssemos pessoas dignas da nossa profissão, fossem homens humanos, fôssemos estar bem à sombra do Mestre Jesus. Às vezes eu fico bem triste quando eu diz dia do mestre. Eu sempre digo dia do professor. Como nós nos podemos chamar de mestre, né? Mestre de quê? Quando nós não nos responsabilizamos pela humanização de nosso irmão, do nosso próximo. E são essas pequeninas coisas que nós podemos pensar, cada um na sua idade, na sua função atual, o que fazer para ter o próximo mais próximo e para reconhecer em todos o nosso próximo. Porque se nós fizermos o reconhecimento do nosso próximo, nós estaremos mais próximos e estaremos vivendo a lei da fraternidade. Encerrando a nossa reunião, que eu acho que eu já fui longe, a moral de Jesus tem como base a caridade e a humildade, virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A caridade é a condição única para a salvação, porque a caridade abrange todas as virtudes, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e a compaixão. A parábola do bom samaritano nos convida, filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, a vivermos em fraternidade, buscando estabelecer o equilíbrio das relações humanas, sendo pessoas amorosas. Segundo o apóstolo Paulo, o amor é o cumprimento perfeito da lei espiritual trazida por Jesus Cristo. Boa tarde, muito obrigado. Pensemos.